Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer novidades aí sobre seleção brasileira sub-20. Vamos também falar bastante sobre a partida desse domingo contra o Santos, com mudanças no time titular aí, provavelmente alguns jogadores aí como novidades aí na equipe titular do Barbieri. E também vamos falar sobre a pressão gigantesca, né, e as cobranças internas já e também externas sobre o treinador Maurício Barbieri, mas também sobre o Paulo Brax, né, o executivo de futebol que montou esse elenco, né, que montou esse time do Vasco para a temporada de 2023. Então eu já convido você a assistir o vídeo até o final. Peço também que você deixe nos comentários sua opinião sobre esse momento aí conturbado que o Vasco vive, né, nesse início de Campeonato Brasileiro. E peço também a colaboração de todo mundo, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você, que é vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez e quer ficar por dentro das notícias, das informações do Vascão, você tá no lugar certo. Corre ali embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que fica ali embaixo, para você sempre receber um aviso, um recado no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, vou deixar uma dica para você que está precisando de uma graninha, né, que tem aí um FGTS e está querendo retirar, para de repente fazer uma obra na tua casa, ou enfim, está precisando de uma grana para pagar alguma dívida, corre lá na Mais Ágil, que é um parceiro aqui do canal. Vou deixar o link deles aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Só você entrar em contato que em apenas um dia eles conseguem te ajudar com isso, né, e você retirar o seu FGTS, né, sacar essa grana que está guardada, beleza? Então, bora começar o vídeo de hoje, né, falando sobre seleção sub-20, porque ontem a molecada, né, que tá servindo na seleção para a Copa do Mundo, teve um amistoso contra o time do Botafogo sub-23 e ganharam por 3-0. Inclusive, nossos dois crias jogaram, Marlon Gomes e o Andrei Santos. E sabe quem foi o capitão da seleção? Marlon Gomes, ele mesmo, né, botou ali a braçadeira, comandou a equipe, né, e lembrando que tem mais um jogador servindo a seleção brasileira sub-20, que é o JP, titular aí do sub-20 do Vasco, né? Camisa 8, clássico, moleque ali que joga muita bola. Inclusive tá aqui, ó, a foto dos três, Andrei, Marlon Gomes e o JP, né? Lá com a camisa da seleção. Lembrando que o JP só está treinando, né? Ele não vai disputar a Copa do Mundo, mas uma ótima oportunidade, uma ótima experiência ali pro moleque, né? Enfim, conviver nesse clima de seleção e voltando, né, pro Vasco daqui a pouco, volta a integrar a equipe sub-20 do treinador William Batista, que tá voando nessa temporada de 2023. Mas enfim, bora falar agora de Vasco e Santos, né? Essa partida importantíssima pro Vasco, um jogo de reabilitação. O Vasco começou lá em cima, né, no alto, no topo do Campeonato Brasileiro, vencendo o Galo fora de casa e depois foi só ladeira abaixo, né? Empatou com o Palmeiras jogando mal, perdeu para o Bahia jogando pior ainda, empatou com o Fluminense jogando absolutamente nada, se retrancando os 90 minutos. E na última partida contra o Curitiba, mais uma vez, uma péssima atuação, né? Apesar do empate, o Vasco não jogou futebol. Então a pressão nesse momento é gigante dentro de São Januário, dentro do Vasco, né? O Barbieri sendo muito cobrado por mudanças na atitude, na forma de jogar e também mudanças no time, né? Como a gente sabe, Andrei e o Marlon servem a seleção, então estão fora pelas próximas 6 partidas. Temos também os desfalques do Carabajal e do Juan Cruz, que pertencem ao Santos, então não poderão ser relacionados para essa partida. E a tendência é que a gente tenha mudanças, né? Ali alguns jogadores entraram muito bem no último jogo, caso do Eric Marcos e do Orediano, foram muito elogiados aí pela torcida. O torcedor quer ver esses atletas ali como titulares. A gente não sabe se o Barbieri vai acatar, né, esse pedido do torcedor. Outro jogador que entrou bem também foi o Cauã Barros, né? Sempre entra bem, entrou pouco, mas é um jogador que a gente confia muito, mas parece que o Barbieri vai de encontro ao torcedor, né? O torcedor quer uma coisa, o Barbieri faz outra. Parece que vai colocar o Matias Galarza na vaga do Andrei Santos ali no meio de campo, né? Então a gente tá aí nessa expectativa, o torcedor pedindo Orediano, o torcedor pedindo Eric Marcos, o torcedor pedindo Cauã Barros e mais uma vez o Barbieri contrariando, sendo ali aquele cara que rema contra a maré, né? E vai escalar provavelmente o Galarza no meio de campo. Então a provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: no gol, Léo Jardim.
Na lateral direita, Puma Rodrigues, e na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com Robson e com o Léo. Meio de campo com Rodrigo, Galarza e Jair. E lá na frente, Peck, Gabriel Peck, Alex Teixeira e o Pedro Raul centralizado. Enfim, torcer para dar certo, torcer para o Vasco vencer, jogar bem, né? Obviamente a gente quer essa reabilitação, a gente torce para as coisas melhorarem, né? Mas, como eu falei, torcedor vê uma coisa, o treinador parece que mais uma vez, né, como aconteceu em outras temporadas, vai de encontro aí a torcida vascaína. Mas mesmo assim, tô confiante na vitória, tô acreditando que o Vasco pode sair de São Januário aí com um bom resultado, né, pular de 6 para 9 pontos, dar uma respirada, se afastar do Z4, se afastar da zona de rebaixamento e quem sabe, né, encostar um pouco mais no pelotão lá de cima. E como sempre, vou fazer a minha fezinha, vou fazer a minha aposta, né? Vou botar R$100 na vitória do Vasco aí nesse domingo contra o Santos lá na 1xBet. E você que quiser fazer o mesmo, lembrando que a 1xBet nesse mês de maio tá com duas promoções. A primeira, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito se você utilizar o código promocional Mário Vasco, que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E a segunda promoção, 5 camisas serão sorteadas no dia 29 de maio, 5 camisas oficiais do Vasco. Então quem quiser também participar, corre lá, faz o seu depósito, usa o código Mário Vasco, né, para você poder tirar proveito dessa parceria que a gente tem com a 1xBet, que é uma das maiores, se não a maior casa de palpite, né, espalhadas pelo mundo inteiro, patrocina Champions, patrocina o Campeonato Brasileiro e com certeza você pode aí estar botando uma graninha no seu bolso também, beleza? Falar um pouco agora sobre essa pressão extracampo, né, fora de campo ali, né, uma pressão que começa a ser montada, começa a ser criado tanto internamente quanto externamente, né? O torcedor tá de saco cheio de ver o Vasco jogando dessa forma e o torcedor também tá muito preocupado com a montagem do elenco, porque foi prometido que o Vasco teria cerca de 90% do elenco pronto ali, né? Promessa que foi feita pelo Paulo Brax no começo do ano. E o que a gente vê hoje, na minha opinião pelo menos, é um elenco no máximo 50, 55, 60 talvez por cento, né? Pronto para a temporada, né? E obviamente que a gente quer e precisa de contratação nessa próxima janela. O Paulo Brax, né, deixou claro que o Vasco vai contratar, mas surgiram alguns rumores aí que o Vasco não estaria disposto a gastar muito dinheiro. Sinceramente, se não gastar, vai vir bagre, vai vir refugo, vai vir jogador do nível do Juan Cruz, do Carabajal, do Matheus Cocão, e não é isso que o Vasco precisa. O Vasco precisa de Cuejá, de Alan, de Claudinho, de Matias Rojas, jogadores de qualidade, não qualidade duvidosa, jogadores que cheguem para somar, jogadores que cheguem para ser titulares. Então espero que essa mensagem chegue ao Paulo Brax, que essa mensagem chegue aos executivos da 777, porque o torcedor do Vasco não quer, no final da temporada, tá brigando contra o rebaixamento. A gente quer estar brigando por uma vaga de Libertadores, a gente quer estar brigando lá em cima, no topo da tabela, né, que é o que a gente merece. E a pressão em relação ao Barbieri é muito grande, porque se o Vasco não desempenhar um bom futebol contra o Santos, se o Vasco não conseguir sair com uma vitória, vocês sabem que a torcida vai pedir o pescoço, vai pedir a cabeça do treinador e com toda a razão, com todo o direito do mundo, porque o Vasco não vem desempenhando um bom futebol sob o comando do treinador até agora dentro desse Campeonato Brasileiro. Então é aguardar, torcer muito para que o Vasco voe, jogue demais contra o Santos, né? E que o Paulo Brax entenda que as contratações são muito necessárias, de um primeiro volante, de um camisa 10, de outro segundo volante, de um atacante de lado de campo, de mais um zagueiro experiente, de um atacante ali para ser ou reserva ou para brigar por posição com o Pedro Raul, pelo menos na minha opinião. E na sua opinião, coloca nos comentários, quero saber o que você acha que o Vasco está precisando, quero a opinião da rapaziada em relação a isso também, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!